Tem um vídeo que a Natália Arcuri fez essa semana, ela publicou faz 5 dias, que o título é Como quitar a sua casa própria em tempo recorde. Se não for isso, alguma coisa bem parecida com isso. E aí eu comentei nesse vídeo, né? Fizemos isso e quitamos nosso apartamento em aproximadamente 5 anos. Pronto. Algumas pessoas já me perguntaram, não, a gente quitou em 4 anos, né? Como que a gente fez isso? Porque a nossa vida nunca teve planejamento, a minha e do meu princeso, do Rodrigo. Conforme o planejado, é sempre o que dá para ser feito e o que a gente acha que tem que ser feito naquele momento ali. Mas normalmente a gente não tem um planejamento. E foi assim que a gente comprou uma casa, do absolutamente nada a gente comprou um apartamento financiado em 420 meses, que é meses para um caramba. E partindo do princípio daquela continha lá, a gente tá do lado devedor, né? Se a gente tá fazendo financiamento, é porque a gente não tem esse dinheiro inteiro para você dar numa casa. Mas é muito melhor, todo mundo acha, que é melhor a gente pagar aquilo que é nosso do que pagar um aluguel, por exemplo. Então vamos na prática o que a gente fez. Na época, a taxa de juros estava em aproximadamente 14%, como a gente fechou. A gente financiou pela Caixa e a gente não fez cotação com nenhum outro lugar. A gente só foi fazendo, a gente não achou que ia dar aprovado, deu aprovado, a gente foi, assinou, a mulher entregou a chave, aí a gente falou, nossa, então é nosso mesmo agora? É nosso mesmo, é só pagar as contas agora, beleza. Só que era um apartamento que não era novo, ou seja, a gente não comprou na planta. Quando você compra na planta, você tem a taxa de evolução de obra, que é pior ainda. Por quê? Quando você paga a taxa de evolução de obra, você não paga a sua dívida do seu apartamento, que vai ser seu. Até aí, você não pagou nada da sua dívida, do seu apartamento, entendeu? Você só está pagando taxa. Agora, quando você já compra o imóvel pronto, que é o nosso caso, a gente foi o segundo dono de lá, né? A gente já começa abatendo o valor da nossa dívida mesmo de verdade. Só que em 420 meses, quando você paga a primeira parcela, você paga 1% do seu apartamento e os outros 99% é tudo taxa de juros. Como que você fica sabendo disso? Quando você pega um dinheiro, sua parcela, R$1.500, vamos supor. E aí você fala lá, olha, eu quero amortizar. Você entra no aplicativo do banco e tem lá a opção amortizar. Quanto que você vai usar? Se você for pegar os mesmos R$1.500, que é o valor da sua parcela, você vai perceber que você não paga juros. Aí você paga a sua dívida de fato, o seu apartamento de fato, aquele valor que você financiou, né? E aí você consegue com 1.500 pagar 3, 4, 5 parcelas, porque não tem os juros. E aí, quando você descobre isso, começa a ser um desafio. Tipo assim, gente, eu preciso de ter os 1.500 para pagar a parcela e preciso urgentemente de mais 1.500 para pagar 4, 5 meses do final. Porque se você recebe, por exemplo, qual que era a nossa, né, o que a gente fazia? Primeiro, que paralelo a isso, tinha começado a pandemia e eu tinha muita hora extra, eu trabalho ainda, né, no hospital. Para quem não me conhece, meu nome é Simone, sou enfermeira de formação, né, mas me interessei para essa parte de finanças aí. E aí, na pandemia, durante a pandemia, não tinha funcionário, aquele caos, o hospital começou a pagar em dinheiro hora extra, meu amor. Pois eram todos os dias eu naquele lugar, não só eu, um monte de gente fez muitas horas extras. E as horas extras entram nas férias e no 13º, você recebe tudo proporcional, é uma delícia. Agora não tem mais, infelizmente, mas poderia, né? Tá, aí o que a gente fazia? A gente, com esse objetivo, a gente queria antecipar o máximo que a gente pudesse, amortizar, né? A gente usou bastante a hora extra e usamos também o sistema de saque aniversário da Caixa. Tem uma possibilidade lá que você pega esse dinheiro
do FGTS e você tem direito todo mês do seu aniversário a um saque, que é uma porcentagem do valor que está lá depositado. Você pode escolher por retirar ou não retirar e o seu dinheiro fica lá rendendo. Só que daí quando você faz as contas do tanto que o seu dinheiro está rendendo, que é aquele negócio lá de estar rendendo 10% ao ano e você está com uma dívida que está rendendo 14%, no caso que era o meu, ao mês, você fala, gente, tira esse dinheiro daí, vamos amortizar aqui, entendeu? E aí, a gente, como o primeiro dono já tinha usado o FGTS, o nosso ficou travado por 2 anos na época. A gente só podia usar o FGTS depois de 2 anos. Enquanto isso, a gente pegou esse saque aniversário, pegamos as horas extras, pegamos os 13º, ninguém viajava, ninguém viaja nessa casa, não fazia mais nada, só pagava esse apartamento. E aí você vê que você começa, ao invés de ser 420, vai para 360, vai para 200 e você fala assim, gente, tá chegando, eu ia terminar com 60 anos esse financiamento, entendeu? E não vai ser. Até que chegou os 2 anos e a gente conseguiu usar o nosso FGTS que estava acumulado, tanto o meu quanto do Rodrigo. E aí depois ficou pouco. Acabou a pandemia, acabou hora extra, enfim. Mas mantínhamos pegando o saque aniversário e 10º, enfim, o dinheiro que sobrava a gente dava no apartamento. Outra coisa também que aconteceu foi que eu descobri, assistindo os vídeos da Natália Arcuri, um negócio chamado venda casada. Quando a gente fez o financiamento lá na Caixa, eles vão falando, e assim, a gente não pagou contador, a gente não fez nada, a gente foi, eu e ele mesmo, onde tinha que ir, no cartório, no banco, enfim. E aí, o banco vendeu uma cesta de serviço da Caixa e vendeu um seguro, tudo junto, atrelado, e eu tava pagando lá na conta e eu nem via, na verdade era essa, eu nem percebi que eu tava pagando isso daí. Só que quando eu assisti o vídeo da Natália falando assim, geralmente era em dezembro que ela lançava, né? Quais são os planos para o seu próximo ano? Então vamos começar fazendo detox financeiro, ver onde que está sendo o ralo dos seus investimentos, o ralo do seu dinheiro, que são aqueles dinheiros que vão embora que você nem percebe. E aí ela fala, puxa o seu extrato dos últimos 30, 60 dias e vê onde que você está gastando. Aí você vai ver que é Uber, iFood, cesta de serviço de banco, pacote de internet e TV que pode ficar mais barato se você negociar. E aí você pega um dia seu que você estiver muito inspirado, por exemplo, que você tiver passado por essa paz toda aqui e vai enfrentar o telemarketing. E aí você pensa que eu não fiz? Fiz, minha filha. Sabe o que eu tinha? Eu tinha 3 pontos de TV em casa, internet e telefone por apenas R$100 na Claro. Você acredita? Nunca mais consegui. Mas é excelente. E tava lá. Agora eu já pago 250 e muito mal tem o sinal, sabe? E aí eu vi esse negócio da Caixa aí, eu falei assim, eu tenho essa cesta de serviço aqui, eu nem contratei isso daqui, eu nem uso, porque eu não usava a Caixa. A Caixa era só o meio de comunicação do meu financiamento. O banco que eu usava mais era o Itaú mesmo. E aí no Itaú eu não tinha cesta de serviço e na Caixa eu tinha. Eu falei, não, vou ligar lá. Aí eu vi que tinha seguro, eu falei, não, pera, tá tudo errado, eu não contratei isso daqui, porque agora eu sou cria de Natália Arcuri e eu sei que isso é crime, isso é venda casada e venda casada é crime. Aí, meu filho, comecei a briga lá no banco, falei no saque, falei com o gerente, falei no saque, não deu certo, fui para a ouvidoria, não deu certo, fui no Banco Central. Não fui no Banco Central, mandei um e-mail. Lá, quando você entra no site do Banco Central, tem reclamações, e aí você vai preenchendo, e aí você coloca lá a sua mensagem, o que você está passando, e envia. E é isso. Enviei de manhã. À tarde, o gerente da Caixa apareceu, o cara do saque apareceu,
já me responderam no e-mail, o Banco Central já tinha me dado a devolutiva. Então, assim, é incrível, é incrível. E nessas, eles me devolveram aproximadamente R$ 3.000 de cesta de serviço que eu estava pagando há uns 3 anos e seguro que eu também não tinha escolhido e eu estava pagando. Eles me devolveram tudo, eu só não lembro agora se foi com juros ou sem juros, porque daí eu falei assim, não, se eu tivesse com esse dinheiro parado, esse dinheiro ia estar investindo, então eu quero com juros também, mas aí eu não lembro, eu acho que foi sem juros. Porque eu tinha um professor que ele falava, né? O conhecimento norteia a conduta. Então, assim, é libertador, né? Quando você começa a conhecer os seus direitos, você fala assim, gente, não vai me passar pra trás, não. E eu sei que todo esse dinheiro ia no apartamento até o momento em que a gente conseguiu quitar. E graças a Deus, hoje temos um apartamento que podemos chamar de nosso. A gente que começou esse relacionamento, eu e o Rodrigo, devendo mais de R$ 20.000, cara. A gente estava do lado do devedor com força, com força. Aí a gente começou eita, peraí. Hoje a gente tem a nossa reserva de emergência? Não, ainda não temos nossa reserva de emergência. Nossa, queria muito que isso acontecesse pra gente, né, sei lá, falar que tem, assim, ou ter um pouco mais de paz e sossego, sabe? Mas estamos indo, estamos vivendo, estamos fazendo nossas coisas, conquistando os nossos objetivos e isso que importa. Espero que esse vídeo tenha ajudado e tenha respondido as perguntas das duas moças que me perguntaram lá. E bastante gente tem me abordado e tem me falado que foi legal esse assunto financeiro, sabe, aqui no nosso Instagram. Então, se você gosta desse conteúdo também, deixa aí um coraçãozinho pra gente, que é bem importante, vai engajando essa conta, que na verdade também é uma renda extra e tudo começou, esse Instagram e essa lojinha, para fazer a festa da menina de 15 anos. E é isso. Um beijo, até a próxima.